A paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Aonde você estiver me ouvindo, que Deus possa abrir a sua visão, abrir os teus ouvidos, que os teus ouvidos não estejam agravados, certo? Fechados, para ouvir a voz do nosso Senhor. Tem uma mensagem de Deus para o seu coração, se encontra no segundo livro de Reis, do capítulo 7, a partir do versículo 3. Eu vou ler alguns versículos com você, mas eu sei que Deus vai falar com você, porque Ele fala. Deus fala, é tão bom ouvir a voz do nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade de Samaria, há fome na cidade, e morreremos lá de fome. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos fazer o seguinte: vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram eles ao anoitecer, para se dirigirem ao arraial dos ciros. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruído de carros, cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, deixaram os seus jumentos, e o arraial estava vazio, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, tomaram dali ouro, vestes, e se foram esconderam. Eles voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Essa é uma história fantástica. Aqui está falando de 4 leprosos. E você sabe que, biblicamente falando, naquela época, os leprosos eles não podiam entrar, né, na cidade, tá em contato com as pessoas. Então, eles ficavam sempre nos portões, né, da entrada da cidade, dos palácios, dos lugares assim, onde que eles não tinham muito contato com a sociedade. Então, eles eram como banidos do meio do povo. Esses 4 leprosos, você percebe que eles andavam juntos. Por quê? Porque eles eram amigos. Eles não tinham com quem mais se relacionar. Então, eles precisavam estar em contato entre eles. Um já tinha lepra, o outro já tinha lepra, todos tinham lepras, então ninguém ia contaminar ninguém. Então, estamos bem aqui onde nós estamos. Naquele tempo, havia uma fome em Samaria. A palavra do Senhor nos diz que o exército do rei da Síria, ele começou a sitiar, a invadir Samaria. E o povo não tinha como fazer com que a comida entrasse e nem que a comida saísse. Ou seja, acabou tudo. O que exportava deixou de exportar, o que plantava deixou de plantar. Então aquilo teve ali uma interrupção. Então eles queriam fazer, mas eles não conseguiam, porque o rei da Síria, com todo o seu exército, estava lá. Então a fome começou a invadir aquela cidade, Samaria. Os habitantes de lá começaram a sentir uma extrema fome. E eles começaram a vender coisas muito mais elevadas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você vai comprar 1 quilo de batata, né? Nem sei quanto é que está o quilo de batata no Brasil, gente. Vou falar em euros. Vai comprar 1 quilo de batatas em euros. Aqui em Portugal, por exemplo, você paga ali 2 e poucos pelo quilo da batata. Eles estavam cobrando 10 vezes mais esse valor. Entendeu? Então aqui você vê que quando houve essa grande fome em Samaria, a palavra diz assim, que eles, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. A coisa que não valia nada. O que vale, gente?
é esterco de pombas. Quem é que vai comer isso? Quem é que vai comer uma cabeça de um jumento? Então as coisas estavam elevadas e o povo não tinha como negociar. Naquele tempo não havia moeda como nós temos, então eles faziam trocas. E como não tinha como trocar, começou a entrar a fome. Chegou um momento que uma mulher, ela chega no rei de Israel e ela fala para o rei que precisa falar com ele. E ele olha para ela e pergunta para ela: o que você tem? E ela vem e responde: olha, tá vendo essa mulher que está aqui do meu lado? Pois é, nós combinamos o seguinte: primeiro ela dava o filho dela, nós preparamos o filho, gente, mais ou menos isso, cozinhava o filho, não sei como elas faziam, e comia o próprio filho. E depois, no outro dia, eu fazeria igual com o meu, mas eu fiz com o meu. Eu cumpri a minha parte, mas ela não. Quando o rei ouve falar isso, que eles estavam pegando os próprios filhos, cozendo e comendo, o rei ficou, sabe? Ele rasgou as vestes. Ele ficou assim, desnorteado. O que está acontecendo? As próprias pessoas estão... Virou sabe o que a pessoa virar assim? Um canibal? Comer carne humana. Gente, está na palavra. Não estou inventando, lê lá. Não estou inventando. Segundo o livro de Reis 6, você vai ver esse episódio. Então as mulheres estavam se queixando de uma coisa que era normal para o rei. O rei olha assim, ele rasga as suas vestes. E ele começou a usar até pano de saco, né? De humilhação. Por dentro da roupa dele, sobre a pele dele. Por quê? Porque ele não estava acreditando naquilo que ele estava ouvindo, naquilo que ele estava vendo. Só que nosso Deus, ele é poderoso para mudar tudo. O nosso Deus, quando entra na batalha, é para vencer a guerra. Aí, o que acontece? Ele está tão revoltado que ele faz uma promessa para ele assim, ele diz assim: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ele queria descontar no profeta Eliseu o que estava acontecendo. Eliseu estava sentado em sua casa, ele se assentava com os anciãos. Aí o rei envia um homem, um mensageiro, para falar com Eliseu. Antes que o mensageiro fala, porque quem tem conexão com Deus, Deus revela, Deus fala. Antes do mensageiro do rei chegar na casa de Eliseu para entregar o recado que o rei mandou através dele, Eliseu já sabia que aquele homem da parte do rei estava vindo. Ele já sabia. Ele já sabia que aquele homem era da parte do rei. Sabe o que ele fala para os anciãos? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Ou seja, o rei não está mandando ele vir até aqui? Aí o mensageiro chega e fala: olha, o rei mandou te falar uma coisa. Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Aí Eliseu ouve a palavra, né? E diz assim: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz... Acabou, gente. Eu até paro de falar, porque quando Deus fala, assim diz o Senhor, Deus está falando, Deus está falando. Quando Deus fala, algo muda. Quando Deus fala, algo muda. Está tudo parado. Aí vem o assim diz o Senhor, pode esperar. Está mudando o cenário. Mas como? Como? Não dá. O povo está em fome. O povo está vendendo coisas caríssimas. Não tem como negociar. Está uma crise. Está tudo fechado. Samaria está cercada. Como vai mudar? Mas não é o homem que está falando. Não é o homem que está falando. É Deus. É Deus que está falando. Aí, assim diz o Senhor. Amanhã, não é daqui 30, 20, 30, um ano, não. Amanhã, a estas horas, mais ou menos a estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Desculpa, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O que ele estava dizendo? Vai baixar tudo que estava lá, sabe?
infração altíssima, vai baixar. Aí, porque era o capitão, sabe, que tinha ido lá, era o braço do rei, era o que apoiava o rei. Aí ele olha para Eliseu e responde assim, claro, incrédulo, tipo assim, tanto tempo que esse povo está aqui, para chegar no limite como esse povo chegou, de dar os filhos para comer, é porque já tinha um bom tempo que eles estavam sendo cercados e que eles não tinham como se movimentar ali dentro, não tinha como plantar, colher, vender, comprar, nada. Então já era um tempo que eles estavam nesse ciclo. Aí vem um homem, que se diz um homem de Deus, olha para aquele mensageiro, que era porém um capitão, e fala para ele, olha, amanhã, a essas horas, mais ou menos, a essas horas, vai acontecer isso. As coisas vão mudar. Aí o capitão, né, olha para ele e sabe o que ele diz? Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Aí o profeta olha para ele, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O amanhã. E pensa você que não tem muitos assim, como esse capitão? Acredita mais em abrir as janelas do céu do que um milagre acontecer. Mas há uma palavra. De quem? Do homem? Não, de Deus. É Deus que está falando. É Deus. Estava vendo um testemunho de um pastor a contar que estava numa cruzada e ele disse que aquela mãe, a filha, sofreu, uma menina, não tinha seus 4, 5 anos, sofreu uma parada cardíaca. O Inen, acho que é Inen que fala aí, estava levando ela para o hospital. Era a última chance de vida dela. A mãe estava passando de frente àquela cruzada e disse, para aqui, porque eu quero que eles orem pela minha filha. Aí aqueles assistentes que estavam lá, né, a socorrer, os socorristas que estavam a socorrer a filha dela, disse, mãe, essa é a última oportunidade, se você sair daqui, você vai perder sua filha. Ela falou, não, para aqui essa ambulância, que eu vou entrar nessa cruzada e eles vão orar pela minha filha e Deus vai ressuscitar a minha filha. Ela entrou, quando ela chegou lá, com a menina desmaiada no colo, o pastor olha, e o teu pastor falou assim, o que essa mãe está fazendo aqui? E ela perguntou, mãe, o que você está fazendo com essa criança? Que ela sofreu uma parada cardíaca, e por que você não está com ela na ambulância? Não, eu vim no lugar da cura. Aquela mulher tinha uma fé, a filha já estava morta, no colo dela, morta, mas ela entrou com uma fé, com uma convicção, porque ela sabia aonde era o lugar da bênção. Ela podia ir para o hospital, ela podia ser socorrida pelos homens, e Deus usa os homens também para nos ajudar. Quando a gente está doente, está passando mal, vai no hospital, ali eles dão um medicamento para amenizar a tua dor, para curar a sua dor, para, sabe, coisas assim que você não pode fazer em casa. E Deus usa os médicos, Deus usa os assistentes da saúde para te ajudar. Mas no caso dela, ela sabia, aqui só mesmo um milagre. Se Deus não operar um milagre, ninguém mais pode operar. Ela sabia disso, ela tinha convicção dentro dela. Ela vai, ela entra com aquela criança, ela apresenta aquela criança diante do altar e ela fala, eu estou aqui porque eu quero que vocês orem por ela, porque Deus vai ressuscitar ela. E Deus ressuscitou? Ressuscitou. A menina saiu de lá viva. E se ela tivesse ido para o hospital, sairia de lá morta. Tem coisas na vida que são milagres. Inexplicáveis, porque não se explicam, não é? Você sabe disso. Mas é através da fé é que Deus faz coisas inexplicáveis na nossa vida. É de você acreditar quando ninguém mais acredita por você. É de você ter a fé quando todos falam para você, desiste disso, porque isso é loucura. E é loucura mesmo. É loucura. É você deixar de acreditar na assistência do homem para acreditar totalmente no poder de Deus. Nós estamos aqui a falar de um profeta. Não era qualquer profeta, não. Era o sucessor do profeta Elias. Ele esteve na escola dos profetas. Eliseu participou da escola dos profetas. Ele esteve junto com o profeta Elias. Então ele sabia que Deus era poderoso para fazer. E quando, eu já falei sobre isso, a nossa palavra, o que sai da nossa boca tem poder. Por isso que você tem que ter atenção o que você está falando. Se você profetizar que a sua vida vai ser sempre uma derrota, observa, você está sempre na derrota. Se você profetizar que você nunca vai
ser curada, que nunca vai ter cura para essa doença, você nunca vai ser curada. A nossa palavra tem poder. Esse homem abre a boca e fala assim: olha, esta é a mensagem para vocês. Vai lá dizer ao rei que amanhã, a estas horas, mais ou menos, vai acontecer desta forma. Vem o incrédulo, e vocês acham que os incrédulos não estão aí? Vocês acham que não tem pessoas aí do seu lado, mais próxima possível, para desacreditar do poder de Deus na sua vida? Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Tu vais ver com os teus próprios olhos, mas você não vai comer disso. Você não vai participar disso. Vai lá 4 homens, leprosos. Não podia entrar nem em Samaria, não podia estar em lugar nenhum. Imagina a fome deles. Porque o que o termos que eles falam? O que eles falam? Se nós, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Era o fim deles. Era a morte deles. Sabe aquele momento crucial da sua vida, decisivo da sua vida? Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, porque se eu ficar aqui, eu vou morrer mesmo. Já viu aquela decisão que você tem que tomar? Uma decisão crucial que Deus coloca na sua frente. É você que decide. Quer morrer assim? Ou vai tentar? Eles pensavam com eles, né? Se nós entramos, se entrarmos nessa cidade, nós sabemos que lá tem fome. Não vamos conseguir tirar nada de lá. Nós vamos morrer lá também. Se nós ficarmos sentados aqui, nós vamos morrer também. A coisa tá feia. Já viu isso? Já aconteceu com você? Já deparou com alguma situação? Se você pensa em um lugar, tá mal. Se você, onde você tá mal. O que nós vamos fazer? Aí eles lembram de uma coisa. Porque tudo nessa vida tem uma saída. Não vem com essa conversa para mim que não tem saída. Tudo nessa vida tem uma solução. Talvez você não está vendo a solução, mas eu digo para você, tem uma solução. Tudo se resolve. E eu lembro sempre das palavras do meu marido. Nos tempos angustiantes, nos tempos assim de gigantes, de portas fechadas, ele olhar para mim, mas eu sei que não era ele. Sim, o Espírito Santo a falar através dele. Silene, acalma-te. Tudo tem uma solução. Tudo se resolve no seu devido tempo. Essas palavras ficavam assim martelando dentro de mim. Por quê? Porque eu sei que Deus, Ele pode fazer. Ele pode mudar a situação. Você que está aí parado no tempo, como esses leprosos, sentado, esperando a morte. Tem muita gente que está assim. Como assim? Morrer? Não. Às vezes a morte mesmo dos seus próprios planos, dos seus próprios desejos, sonhos, metas, objetivos. Parado. Mas aí você vê uma solução, uma luz no fim desse túnel. Aí o que eles falam? Entre eles. Vamos. Onde? Vamos lá no Arraial dos Círios. Olha a fé, olha o nível de fé desses homens. Leprosos, gente. Inaceitáveis. Mas eles pensam com eles, estamos mortos mesmo, só com essa doença, não somos aceitáveis aqui, o que nós vamos fazer? Vamos tentar, até o último momento, vamos tentar. Sabe por que muitos, você já ouviu falar? Já viu muitos testemunhos, acredito, porque hoje você no YouTube você tem acesso a tudo e você tem muitas coisas boas que você pode tirar, né, desse meio de comunicação. Aí você pensa assim, você vê aqueles homens ricos, perderam tudo, ficaram no zero, mas com zero eles tentaram e se reergueram. É sorte? É iniciativa. Sabe? Não existe sorte para o povo de Deus. Não existe. Não existe sorte. Eu falo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está cooperando. Não existe sorte. Não existe acaso. Deus escreve certinho. Tem gente que fala assim que Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Se tiver torto, ele endireita. Mas que vai acontecer conforme a vontade dele, vai. Não existe o acaso. Não existe coincidência. Tudo pela permissão, vontade do nosso Deus. Aí eles falam, vamos lá no Arraial dos Círios.
Se eles deixar que nós vivamos, vamos viver, viveremos. E se nos matarem? Então somente morreremos. Temos nada a perder mesmo? Não temos nada a perder. Às vezes tem pessoas aí que têm vergonha de deixar o seu currículo numa empresa de sucesso. Tem uma empresa aí que você passa de frente à empresa e fala assim, como é que eu vou entrar aí? Você tem alguma coisa a perder? Não tem nada a perder. Deixa o seu currículo. Ah, mas é impossível. Gente, a mentalidade desses leprosos é o impossível aqui. Por quê? Como é que eles, sendo de Samaria, iriam para o arraial dos Círios? Loucura. Isso aqui é suicídio. Mas aí é que está. Quando nós usamos a nossa fé juntamente com aquilo que Deus colocou dentro de nós, funciona. Propósito que Deus colocou usando a nossa fé, funciona. É por isso que você vai falar de fé para o incrédulo, ele vai rir na sua cara, vai achar que você é louco, que você é irracional. Por isso que você não tem que ouvir aquilo que a pessoa está dizendo, você tem que ouvir a voz de Deus e seguir o que o Espírito Santo está te orientando. É tipo intuição. Sabe aquela intuição que fala assim, nossa, eu senti de entrar aí, eu senti de ir naquela casa, eu senti de falar com essa pessoa? É a intuição do Espírito que Deus está te dando aí, olha, anteninhas, sabe, ligadas, conectadas com aquilo que Ele tem para você no seu caminho. Não é no caminho do seu próximo, não, é no seu. Aí você passa de frente a uma empresa renomada, tudo aquilo que você um dia sonhou. Aí você olha para o seu currículo, tem nada de especial. Mas aí tem uma intuição dentro de você, eu vou deixar o meu currículo. Aí você pensa assim, se morrer, morri. Como Esther, eu vou me apresentar diante do rei, olha, ele não está recebendo ninguém. Eu sei que se eu me apresentar diante dele, sem ser chamada, eu posso morrer. Então, olha, se morrer, eu morri. Mas pelo menos eu fiz a minha parte. Faça a sua parte. Não temas. Deus está dizendo para você, faz o que eu coloquei dentro de você, vai lá. Vai lá. Eu vou fazer você prosperar. Deus está falando aqui. Deus, sabe, ninguém esperava. Ninguém de Samaria, o rei de Israel, não esperava. O quê? Que viria a novidade, as boas novas de 4 leprosos. Por quê? Porque Deus confunde a humanidade. Deus confunde o homem. Deus confunde até você, se for preciso. Para quê? Para te levar para o propósito dele. Grandes coisas Deus está fazendo aqui nesse dia. Aí eles se levantaram. Ao anoitecer, porque assim ninguém nos vê, certo? Estratégia. A gente tem que ter estratégia para tudo. Para tudo tem que ter estratégia. Vai deixar o seu currículo em tal lugar? Sabe a hora que o dono está lá? Vai lá. Entendeu? Vai na hora que o dono está lá. Porque às vezes tem funcionários lá que existe muito invejosos, que não vai, às vezes nem te conhece, mas já não vai com a sua cara desde o início. Já vai impedir do currículo chegar na mão da pessoa que deveria chegar. Estratégia. O que eles fizeram? Levantaram ao anoitecer e dirigiram ao arraial dos Círios. Chegaram lá, começaram a estranhar, né? Chegaram na entrada do arraial, não havia ninguém lá. Então, o que se passa aqui? Porque eles esperavam uma coisa e Deus tinha outra. Prestou atenção no que Deus está falando? A gente espera uma coisa e Deus tem outra, melhor, radiante. Vai alegrar, vai trazer abundância, vai prosperar. Eu espero uma coisa e Deus tem outra. Aí eles chegam lá, observa. Então, onde é que está o povo? Aí a palavra de Deus fala assim, 7:6. Porque o Senhor, eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu adoro. Quando fala assim, porque o Senhor, assim diz o Senhor, eu adoro. Sabe por que eu adoro? Porque é tão bom ver o poder do nosso Deus. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros, de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Eu sou testemunha viva disso aqui. De Deus fazer a pessoa ver as coisas que não existem. Sabe para quê? Para te dar vitória. Eu lembro de uma vez, para Deus dar vitória para a vida da minha mãe, Deus criou uma situação
Sabe que o meu próprio pai, ele começou a ver coisas que não existiam, para se assustar e sair, para Deus tirar ela da casa. Sabia disso? Que ele ficou tão assustado que diz que viu muitas polícias dentro de carros a passar lá na porta e não tinha passado ninguém. Mas o próprio Deus criou a situação. Por quê? Porque Deus queria tirá-la de lá. Quando ela passava aquele momento difícil com ele. Deus queria libertá-la. Então Deus criou uma estratégia dele ver e ouvir o que não existia. Coisa da imaginação, não. Deus. Aqui está dizendo assim, porque o Senhor fizera ouvir. Não tinha ninguém. Que arraial. Eles pensavam, agora vem os egípcios, agora vem os heteus, os reis dos egípcios, um grande exército, vamos fugir. Eles nem olharam para trás, fugiram, deixaram tudo, com medo. Imagina o barulho, o estrondo que Deus fez. Está vendo o poder do Deus que você serve? O estrondo que Deus fez para que o povo sírio saísse de lá? Para que o sírio se afastasse e deixasse tudo assim? Gente, é só Deus mesmo para fazer essas coisas. E Deus vai fazer coisas inexplicáveis sim na tua vida, que nem você mesmo vai compreender. Esses leprosos não estavam compreendendo nada. Que isso? O que está se passando aqui? Não entendia nada. Eles levantaram, eles fugiram ao anoitecer. Deixaram tenda, deixaram cavalo, deixaram jumento, arraial, deixaram tudo. Para quê? Para salvar a sua própria vida. Aí os leprosos, na entrada do arraial, entra para a tenda, comem, estavam cheios de fome, vamos comer, vamos beber, e vamos aproveitar e levar prata e ouro. Tem muita prata e tem muito ouro aqui. E vamos pegar essas vestes aqui, olha, muitas vestes, vamos vestir. Imagina, cheiravam mal, roupa velha. Mendigos, leprosos mendigos. E foram os primeiros a serem beneficiados. Por quê? Porque tomaram uma decisão. Uma decisão, um passo. Se eles ficassem lá, ninguém saberia. Ninguém se arriscaria. E ficavam lá. Aí depois os sírios voltavam e tomavam posse de novo do lugar. Foi essa oportunidade que Deus deu deles fugirem para que o povo de Israel chegasse lá, invadisse e tomasse tudo. Olha a estratégia de Deus. Sabia disso? Uma decisão muda a nossa vida? Uma decisão muda o nosso estado? Cada um aqui sabe o que quer diante de Deus. Cada um aqui sabe o que precisa diante de Deus. Eu sei do que eu preciso. E você? O que é que você precisa de Deus? Ou você quer ficar sentada lá até que a morte apareça e te leve? Ou você quer ficar em Samaria, onde as pessoas estão dando seus filhos para cozer e comer? O que você quer? Tem decisões que nós precisamos tomar na vida. Selene, é tão fácil falar de tomar decisões, mas quando é para tomar decisões eu não consigo. Pois é. Por quê? Porque tomar uma decisão não é fácil. Não é para qualquer um. Porque você não sabe, quando você toma uma decisão, você não sabe do resultado. Aí que entra a confiança em Deus. Aí os leprosos, eles depois foram para outra tenda, né? Vamos lá checar mesmo se está como está. Porque querendo ou não, a gente é incrédulo, né? A gente tem que estar sempre a ver para crer. Aí eles foram para outra tenda e tomaram ali ouro e prata, o que eles puderam levar e esconderam com eles. Aí entra o quê? O plano de Deus. Entra o quê? A palavra do Senhor. O que eu li para vocês nos versículos anteriores? Que Eliseu olha para o capitão do rei e diz que amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á 1 alqueire de flor de farinha por 1 ciclo e 2 de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Aí vem a lembrança. Eles falam assim, disseram uns para os outros, não fazemos bem? Esse dia é dia de boas novas. Tem esse dia. Tem esse dia que é dia de boas novas. Não é só notícia ruim, não. Tem coisa boa chegando para você. Tem boas novas aí chegando para você. Deus está falando para você aqui. Olha, Deus está falando aqui para mulheres. Está chegando boas novas para vocês.
Não é uma mulher não, são muitas. Deus está falando, está chegando boas novas para vocês. Estou eu colocando no vosso ventre boas novas, semente que vai germinar, que vai crescer, que vai nascer e vai ser vida para você e para sua casa. Está chegando boas novas. Tem aquele dia que é inevitável. É tudo novo, é coisa nova, é notícia boa. Não é só desgraça não, gente, pelo amor de Deus, não é só luta não, mas atrás de uma luta tem sempre uma vitória. Tem sempre algo para você aí conquistar. Tá chegando boas novas para vocês e vocês vão entender. Quem está me ouvindo aqui sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando. Você não pediu boas novas para o Senhor? Ah, Senhor, já chega de tanta coisa ruim. Eu preciso agora de coisas novas na minha vida. E você terá. Você vai receber. Você vai receber da parte do Senhor. Eles estavam recebendo da parte do Senhor boas novas. Disseram uns para os outros, não fazemos bem. Não fazemos bem. Vamos ficar calados para quê? Esse dia é dia de boas novas. E nós vamos nos calar? Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Eu não quero participar aqui não. Vão falar que nós somos culpados. Não. Vamos anunciar a casa do rei. E eles ficaram sabendo. Entendeu? Eles chegaram lá e anunciaram. Aí a palavra diz lá no 16. Então o povo, quando ouviu falar que no arraial dos Círios não tinha ninguém, saiu o povo, saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 ciclo e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Que Deus é esse? Precisou de muito não. Não precisou de intervenção humana não. Somente um bradado de Deus, o povo fugiu. Se esconderam da morte. Aí a palavra se cumpre, segundo a palavra do Senhor. Aquele que era lá o capitão, né, em cujo rei ali se apoiava o braço, ele estava lá na porta e o povo estava tão desesperado que o povo atropelou o homem na porta. Ele morreu, como falaram o homem de Deus, como falou Eliseu. Porque ele não chegou a participar do banquete, porque ele duvidou. Não duvide do poder de Deus. Participa daquilo que Deus está colocando. Deus está colocando um banquete para você participar. Deus está colocando uma mesa para você. Olha aí, espiritualmente falando, gente, contempla o que Deus está colocando aí. Participa do banquete. Não seja como esse homem aqui não, incrédulo, que teve que morrer, atropelado pela população. Deus está falando para você. Deus está avisando você, Deus está dizendo, tem boas novas para você, tem coisas novas acontecendo, tem novidades de vida para você nesse dia. Assim se cumpriu o que falaram o homem de Deus ao rei, amanhã, a essas horas mais ou menos, e repetiu a mesma coisa. Por quê? Porque nosso Deus, ele confirma. Aquele que duvidou e falou, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Esse duvidou. Mas eis que tu o verás com os teus próprios olhos, porém disso não comerás. Ele morreu atropelado naquela porta. Deus, ele é fiel. Deus, ele restaurou os bens daqueles que não tinham nada. Não tinha nada. E Deus foi lá, vai lá, assalta tudo, leva tudo. Levou os despojos todos e voltou a ter vida em Samaria. Tinha fome, mas passou a ter comida. Faltava, mas passou a ter. O nosso Deus, ele é poderoso. Ele mudou? Não mudou. Não mudou. O mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus do profeta Eliseu, o mesmo Deus do apóstolo Paulo, que Deus usava aquele homem tremendamente. O mesmo Deus que foi na vida de Esther no reinado, onde era uma simples judia e Deus a fez como rainha. O mesmo Deus que um dia apareceu para Sara, para Abraão, e fez uma promessa de um filho que aos olhos deles era impossível acontecer. Deus mudou? Não mudou. O mesmo Deus que um dia falou para Ana, vá em paz, e que aquele sacerdote que estava ali, entendeu?
O sacerdote Eli, o profeta Eli, ele olha para Ana e diz assim: vai-te em paz e Deus conceda o desejo do teu coração. O mesmo Deus que falou com Ana, através daquele homem de Deus, daquele sacerdote, o mesmo Deus que um dia visitou, sabe quem? Isabel, que não podia ter filhos, e gerou um filho, conhecido como João o Batista, batizava no nome do Senhor. Deus tem coisas tremendas para fazer nos nossos dias. Deus não mudou. O tempo passa, os anos passam, as pessoas, elas nascem, elas crescem, elas envelhecem, faz parte da vida. Mas o nosso Deus, ele permanece no seu trono. O que é que você precisa da parte de Deus? Qual a intervenção divina que você está pedindo ao Senhor? Tem coisas novas chegando para você, tem novidade de vida. Como Deus mudou a sorte desse povo, Deus mudará a tua sorte. Sabe o que Deus detesta? É a incredulidade. Tem gente que não acredita em nada. Acredita em conto de fadas, mas não acredita no poder de Deus. Acredita em romances, mas não acredita nas escrituras sagradas. Deus quer um coração fervoroso. Deus quer um coração voltado inteiramente a Ele. Ele vai realizar maravilhas no meio de vós, diz o Senhor nesse dia. Deus mudou a sorte desses leprosos, sim. Aqueles que não tinham passaram a ter. Nós não vamos ficar aqui sentados esperando a morte. Nós não vamos para um lugar onde também tem morte. Nós vamos arriscar tudo que nós temos. E se morrermos? Morreremos, mas nós vamos arriscar. Nós vamos acreditar que tem algo lá na frente melhor. Tem dias que vai ser assim. Eu vou arriscar, porque eu sei que tem algo melhor da parte de Deus. Que palavra profética para você nesse dia. Que palavra maravilhosa da parte do Senhor. Que Deus é esse? Que você não precisa falar e Ele sabe tudo que tem dentro de você. Ele sonda os teus pensamentos. Conhece aqueles que estão nas trevas. Ele está olhando, contemplando as obras dos homens. Que Deus é esse? Explica para mim, explica para você mesmo que Deus é esse. Então eu quero dizer para você, nada é impossível ao Senhor teu Deus. Quando Ele quer fazer, ninguém o impede. Quem impedirá o agir do Senhor? Quem é que pode impedir? Os círios com o seu arraial? Não impediram nada. Basta Deus querer fazer. Você crê que Deus pode fazer? Você crê que Deus pode abrir essa porta para você? Você crê que Deus pode te curar? Responda você mesmo. No teu espírito, responda você. Você crê nisso? Que Deus pode mudar a tua vida nessa terra? Que Deus pode te fazer um novo homem, uma nova criatura? Você crê que Deus pode te libertar dos vícios? Responde a você mesmo. Qual o teu nível de fé? Aonde é que está a tua fé? Nas coisas terrenas? Se você começar a olhar o que tem na sua frente, você não vai crer em nada. Mas se você começar a conectar os teus olhos espirituais no reino espiritual, você vai contemplar coisas novas acontecendo e vai acontecer. Porque primeiro é no espiritual, para depois acontecer aqui. Então o Espírito Santo de Deus está mandando esta palavra para você nesse dia. O que é que você crê? Qual é o nível da sua fé? Duvidas do quê? Do poder de Deus? Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor, o teu Deus? Não há. Ele quando quer fazer, Ele faz. Ele quando quer agir, Ele age. Ninguém impede o trabalhar de Deus. Deus está fazendo coisas novas aqui. Deus está abrindo portas aqui. Tem pessoas que estão pedindo portas e Deus está falando, eu estou abrindo a porta para você. Tem mulheres aqui que vão gerar filhos. Deus está dizendo, você vai gerar. Você está pedindo ao Senhor e Deus está falando, você vai gerar. E Deus está dizendo, não precisa de intervenção humana, é a minha mão que vai fazer, é a minha mão que vai tocar. Tenho testemunhos de muitas vidas que não podiam e passaram a ter. Conheço muita gente que não podia e Deus fez o milagre acontecer. Então a palavra de Deus para você é essa. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O que significa isso? Impossível, mas vai acontecer. Impossível, mas Deus vai fazer. Quer uma palavra mais maravilhosa do que essa palavra nesse dia?
Deus trabalhando na sua impossibilidade? Tem uma mulher aqui que está falando assim, Deus, entra aqui na minha casa, entra aqui, Senhor, nas minhas finanças. Deus, prospera o meu negócio. De todo jeito que eu faço, parece que não vai. Tem uma pessoa que está falando assim com Deus. Deus está falando para você, você pediu isso e você tem fé. Qual o nível da sua fé? Você crê que eu posso te fazer uma grande empresária? Você crê que eu posso te colocar em lugares grandes? Qual é o nível da sua fé? Responda a você mesmo, porque Deus já sabe a resposta. Aí você vai entender porque muita coisa na sua vida não está acontecendo. Porque você duvida do poder de Deus. Deus pode mudar a tua sorte. E Ele quer mudar a tua sorte. E Deus está falando ainda mais. Eu mudarei a sorte de muitos. Quem escutar essa mensagem vai entender que foi o próprio Deus que falou consigo nesse dia. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Até a próxima mensagem. Se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Amém? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Fica na bênção do Senhor, porque é bênção em que Deus tem para você. Um beijo forte aí no seu coração. Amém.